reino. Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele. Os filhos de Deus têm um estilo de vida diferente. E nós, na semana retrasada, abordamos então que os filhos do reino são, primeiro, humildes de espírito. Nós também mencionamos que os filhos de Deus, eles choram por uma tristeza segundo Deus. Também falamos que os filhos de Deus são mansos, mas também finalizamos falando que eles têm fome e sede de justiça. Amém, querido? Vamos ler isso? Mateus 5, do verso 1 ao 12. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Amém? Então aqui o Senhor está falando com os discípulos. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão bem-aventurados os misericordiosos. Hoje nós vamos a partir daqui, amém? Bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Quem é limpo de coração vai ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Então nós mencionamos 4 aspectos, 4 características. Hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos então citar a 5ª característica. Diga assim: os filhos de Deus são misericordiosos. Então o texto diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Sabe, nós precisamos, como citado, ter fome e sede de justiça. Então, os filhos de Deus, eles devem desejar isso. É muito ruim quando nós encontramos na sociedade fatores que nós olhamos e falamos: puxa, isso é algo muito injusto. Só que, se nós exigimos muita justiça, nós podemos ficar duros demais. É ou não é verdade? Se nós queremos tudo seja bem justinho, temos a tendência de sermos inflexíveis. Por isso o Senhor fala: os filhos de Deus são misericordiosos. Ou seja, aqui nós vemos um equilíbrio. Amém? Ou seja, após desejarmos punição e justiça, é necessário que nós possamos desejar também misericórdia. Porque os misericordiosos são aqueles que são duros consigo mesmos, mas eles têm misericórdia dos outros. Diga: eu preciso ter misericórdia. Isso nos fala de você ser tolerante. Tolerante. Sabe, nós não podemos ser um povo intolerante. Não. Precisamos ser tolerantes uns com os outros. Amém? Precisamos ser tolerantes com os irmãos. Fala para quem está ao seu lado aí, fala para ele, ó, seja tolerante comigo. Fala para outro irmão aí, seja tolerante comigo. Daniel. Amém? Temos que ser tolerantes uns com os outros. Tolerantes. Por quê? Porque isso expressa o Senhor. Amém? É muito ruim quando nós somos duros demais, difíceis demais, intolerantes demais. Posso ouvir um amém? Amém. Precisamos ser, obviamente, correto conosco, mas precisamos
Talvez não exigir demais dos outros, e sim também sermos misericordiosos. É interessante quando aquela mulher é pega em adultério, ali todo mundo pega em pedras para machucá-la e até matá-la. E aí o Senhor então, quando é questionado, né? O Senhor fala, aquele que não pecou, que atire a primeira pedra. E aí a palavra diz que um a um foram deixando as pedras, não é isso? Né? Mas é interessante, havia um que podia ali apedrejá-la. E quem era esse? Jesus. Porque ele era perfeito. Ele não tinha pecado. Amém? Mas o que ele fala para a mulher? Eu também não a condeno. Ou seja, vá e não peques mais. Ou seja, larga isso da sua vida. Mas eu não te condeno, por quê? Porque eu sou misericordioso. Jesus poderia, mas ele usou de misericórdia. Então o que é misericórdia? Misericórdia é diferente de graça. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Ou seja, eu errei em algo, aí eu falo, Deus, misericórdia de mim. Amém? Misericórdia. Né, da minha casa, da minha família, dos irmãos. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós não somos perfeitos, falhamos, erramos, e Deus não dá aquilo que nós merecemos. E graça é quando Deus dá aquilo que nós também não merecemos. Ou seja, nós precisamos ser um povo misericordioso. Misericordioso. Ou seja, né? Ser uma pessoa que facilmente, né, libera o perdão, que facilmente libera as pessoas, porque a misericórdia está ligada à compaixão. Diga, a misericórdia está ligada à compaixão. Então, quando eu tenho compaixão do outro, eu sou misericordioso com ele. Misericordioso. Eu não vou agir de maneira intolerante, mas eu vou, não quer dizer que você não pode falar nada, amém, querido? Não quer dizer que você tem que ser uma pessoa fraca, uma pessoa que não se posiciona, não é isso. Jesus era alguém muito posicionado, mas ele era misericordioso. Então, há pessoas que às vezes nos relacionamos que elas precisam de misericórdia, e que possamos expressar isso no relacionamento uns com os outros. Amém? Quando eu falo isso, você precisa entender, não quer dizer que você tem que ser alguém pamonhão, entendeu? Você entende? Não é isso. Aquela pessoa que é tudo bem, não. Mas uma pessoa que libera o outro. Ou seja, uma pessoa que tem compaixão do outro, que entende o que o outro está passando. Vamos ler lá em Mateus 9, verso 36. Diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Aqui está falando de Cristo. Ou seja, teve misericórdia delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor então expressou misericórdia. Verso 32, Mateus 15. E chamando Jesus e seus discípulos, disse, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Aqui o Senhor está falando, a multidão ia atrás dele para ouvi-lo, porque naquela época não tinha celular, não tinha como ver Jesus de longe. E aí então, simplesmente o povo ia atrás, e nem se importando com a comida. Mas o Senhor aqui nos mostra que ele teve compaixão, dê algo para eles de comer. E aí o milagre aconteceu da multiplicação, né? Porém, nós vemos que tudo isso aconteceu por conta de uma compaixão. Portanto, a misericórdia, ela também se manifesta, sabe aonde? No perdão. Perdão. Pessoas misericordiosas são pessoas que perdoam. Perdoam. Eu sei que há coisas que é mais difícil de perdoar, não é verdade? Tem coisas que são mais fáceis. Mas o Filho de Deus, ele é alguém que perdoa. Ele não fica guardando no coração. Amém?
Ele não fica carregando as pessoas, aquilo que passou, aquilo que aconteceu. Portanto, aquele que é misericordioso, ele sempre perdoa. Sempre perdoa. Talvez nesses dias você precisa liberar perdão para alguém. Ontem nós falamos sobre isso, né? No Dia com Deus. E muitos ali perdoaram, entendendo a importância de perdoar, liberar a outra pessoa para seguir a sua vida, porque enquanto você não perdoa, você está carregando aquela situação, aquela pessoa para o futuro. Quantos compreendem isso? Beto, você conseguiu um pouquinho de retorno para mim aqui, cara? Me ajuda bastante. Portanto, lá em Mateus 18, né, verso 35, olha o que diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 6, verso 12. Na oração, né? Pai nosso, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém? Sabe, você perdoar alguém que te deve é algo fácil, sim ou não? Mas acredite, o Senhor vai permitir situações para que você simplesmente precise aplicar o perdão. Uma coisa é você perdoar alguém que esqueceu de devolver para você R$10. Amém, querido? Mas pode ser que você fique ainda assim com raiva da pessoa. Meus R$10, cadê esse dinheiro? Ele não me paga. É ou não é verdade? Mas se você simplesmente perdoa, tá bom, R$10, amém. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que você precisa ser uma pessoa simplória, amém, irmãos? O que é o simplório? Aquele que não liga para dinheiro, por exemplo, né? Ah, não deu, tá bom, vai, deixa. Não, perdoar é de coração. Não por falta de importância que você dá a algo, né? Agora, você perdoar R$10 é uma coisa, e perdoar R$10.000? É dose? É difícil? Pois é. Mas pode ser necessário em algum momento. Sim ou não, irmãos? Pastor, como que então eu faço para não ter que perdoar? Tome cuidado para não emprestar. Mas pode acontecer. Situações. Ou, não vão muito longe, você está andando com o seu carro e alguém bate no seu carro. E aí você fica com, automaticamente o quê? Com raiva e fala, você vai pagar isso aqui agora. Não é? E de fato, é justo, tem que pagar. Mas se a pessoa não paga, cuidado para você não ficar magoado, ressentido, com raiva. Amém? Porque situações da nossa vida vão exigir sim, que você perdoe. Perdoe. No relacionamento, no casamento, com os filhos. Não é verdade? Às vezes colocamos expectativas nos filhos. Há pessoas que precisam perdoar a si mesmas, né? Ou no ambiente de trabalho, não sei. Mas, de alguma maneira, nós precisamos aprender que os filhos do reino são perdoadores. Amém? Ou seja, eles são misericordiosos. Sexta característica dos filhos do reino é que eles são limpos de coração. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Os fariseus, eles se preocupavam muito com o exterior. Ou seja, tudo aquilo que eles faziam, a forma que se vestiam, a forma que eles queriam cumprir ali, né? As suas regras, as suas leis, eles faziam, mas dando mais importância a isso do que ao seu coração. E, portanto, nós precisamos tomar cuidado para não viver uma vida com Deus, aonde nós somos meramente religiosos. Ou seja, aparentemente bons religiosos, crentes piedosos, que você olha e fala, esse aí é crente. Porém, no coração, não está legal. Por isso nós precisamos entender, queridos, que Deus olha o
coração. Você pode conseguir enganar o pastor, você pode conseguir enganar os irmãos da célula, os irmãos da igreja, você pode conseguir enganar a sua família, mas Deus não tem como enganar. Por quê? Porque Deus vê o coração. Lembra, né? Quando Samuel chega na casa de Jessé, à procura do futuro rei. E aí Jessé mostra os filhos mais preparados para reinar, não é? Os mais fortes, maiores, altos. Mas não era nenhum deles. Era o Davizinho que estava lá cuidando das ovelhas. Por quê? Porque Samuel, né, ouve de Deus. Deus dizendo para ele, olha, não fique focado aí na aparência. Por quê? Porque eu vejo o coração. O coração. Portanto, Deus vê a intenção do coração. A grande questão para Deus não é tanto a conduta, mas sim o coração. Deus vê o coração. Ele vê a motivação do nosso coração quando nós fazemos algo. É ou não é verdade, querido? Deus vê a motivação. Por isso que naquele dia, o que diz a palavra? Senhor, nós curamos em Teu nome. Senhor, expulsamos demônios em Teu nome. O que o Senhor fala? Por quê? Porque não te conheço. Mas como assim? Expulsava no nome de Jesus, curava no nome de Jesus, mas o Senhor não conhece. Por quê? Porque a motivação era errada. Você compreende isso? Deus vê o coração. Deus vê o coração. Por isso, não tem como nós escondermos de Deus. Então nós somos limpos de coração quando nós rejeitamos a hipocrisia. Eu não posso viver uma vida de religião. Deus me quer com o coração limpo e puro. Limpo e puro. E Deus conhece teu coração. Ele sabe o que está no seu coração. Por isso eu preciso ser o mesmo diante de Deus, mas também diante dos outros. O que eu sou lá no trabalho, eu sou em casa. Eu sou na igreja. A forma que eu falo em casa, a forma que eu falo na igreja, a forma que eu falo no trabalho é a mesma. O que eu vejo no celular no trabalho, o que eu vejo no celular em casa, eu também posso ver na igreja. Amém? As minhas conversas podem ser iguais em todos os lugares. Por quê? Porque sou o que sou, em Deus. Então isso nos fala o quê? De uma vida de alguém que anda na luz. Na luz. Diante de Deus não tem como enganar, amém, irmãos? Agora, há uma diferença entre estar limpo e ser puro. A limpeza está ligada à sujeira, a limpeza está ligada à pureza e à mistura. Então, limpo é o que rejeita a sujeira do pecado. Ou seja, isso é algo que temos que rejeitar das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Quem é o puro? O puro é o que não tem lugar em seu coração para nada. Ele é inteiramente consagrado a Deus. Ele não busca reconhecimento humano, mas ele busca a aprovação dos céus. Por isso precisamos ser limpos e puros de coração. É isso que é esperado. Pureza. Nós temos que ser, como diz o Senhor, né, como as crianças. Ou seja, pureza. Isso é o que nós encontramos em quem? No nosso relacionamento com Deus. Então, os limpos de coração verão a Deus. E ver a Deus aponta para a revelação de Deus hoje. Portanto, a recompensa para um coração limpo é ter cada vez mais revelação de Deus. Porque quem é limpo de coração, vê a Deus. Você quer ver, você quer ter experiência com Deus, você quer ter revelação de Deus, você precisa ser cada vez mais limpo de coração. Tudo aquilo que está no teu coração que não é bom, que você sabe que não é de Deus, você precisa resolver isso na sua vida. Posso ouvir um amém? Muitos querem ver a Deus nas circunstâncias, mas a verdade é que só aqueles que são limpos de coração podem enxergá-lo atrás de tudo, atrás de todas as circunstâncias. Portanto, sabemos que esse mundo vai de todas as maneiras
querer, de alguma maneira, tirar o nosso coração das coisas de Deus. Tirar o foco do nosso coração em viver para Deus, em viver para agradar a Deus. Por isso, assim, os limpos de coração não temem nada. Por quê? Porque eles não possuem nada para esconder. Diga assim: eu preciso andar na luz. Andar na luz. Você precisa viver na luz. Posso ouvir um amém? Quando eu falo sobre isso, andar na luz, viver na luz, eu creio que hoje eu fiquei pensando em algo, mas eu creio que algo que revela se você tem andado na luz se chama celular. Sabia disso? Celular. Por quê, pastor? Porque hoje grande parte do nosso tempo nós estamos no celular. Seja estudando, seja trabalhando, seja resolvendo coisas importantes. É ou não é verdade? Por isso, o celular, você está ali as suas pesquisas, né? O que você está procurando saber, ou o que você está vendo, o que você, né, quer descobrir. Amém, irmãos? Nele está as suas conversas. Amém? Então, primeira coisa que eu fico grilado é com aquela pessoa que não passa a senha do celular para ninguém. Qual que é a senha? Posso dar teu celular? Pode. Qual que é a senha? Não posso te passar. Ela vai lá e ela mesma coloca. Claro, todos nós somos livres, amém, irmãos? Você faz o que você quiser. Mas, se tem muita senha, se tem muito código, é porque deve ter alguma coisa, ou deve ter uns 10 milhões na sua conta e você, né, não quer que ninguém entre. Mas pode ser que tenha algo que você não quer que alguém veja. Cuidado com isso. Amém? Principalmente casais. É inaceitável um casal não ter acesso ao celular um do outro. Onde a mulher quer acessar o celular do marido e ele não deixa. Ou o contrário. Não pode. Amém, irmãos? Temos que andar na luz. E casamento é aliança. Casamento é andar na luz. Então tem que ser o que é. Ou seja, isso fala o quê? De não ter nada oculto, nada escondido. Os irmãos estão entendendo isso? Não pode ter nada escondido. Não. O que é o que é. Eu sei que hoje em dia é importante ter uma senha até para que ninguém, né, acesse algo assim, né? Pessoa que às vezes você nem conhece, da sua intimidade. Compreendo perfeitamente. Mas é muito ruim quando não pode nem, às vezes, encostar ou mexer, ou querer saber, ver as conversas do WhatsApp. Né? É muito ruim. Por quê? Quem não deve não teme, amém, querido? Então, quem anda na luz, não está devendo nada, ele fica em paz. Porque ele sabe. Agora, se suas conversas tem que ser apagada constantemente, tudo tem que ser apagado do celular. Por que será? Ah, não, pastor, é porque eu tenho um problema, eu tenho um toque, eu tenho uma coisa que eu tenho que apagar tudo. Amém. Se é assim, ok. Mas se é porque você quer esconder algo, aí é um problema. É ou não é verdade? Aí é um grande problema. Um grande problema. Me lembro de uma situação, isso já faz anos, mas era uma pessoa da igreja, e simplesmente acessaram o celular dela. Irmão, quando acessaram o celular dela, já faz alguns anos, então eu imagino que hoje em dia deve ser pior ainda. Quando acessaram o celular dela, tinha tanta coisa pornográfica, né, tanta coisa, que só Deus. Então assim, você é crente, amém, querido? Você deve andar na luz. E não apenas andar na luz, mas andar em pureza e em santidade. Porque nós não somos o povo da religião, nós somos o povo de Deus. O povo que segue a Cristo. E o povo que segue a Cristo é um povo puro de coração, que anda em santidade, que expressa o Senhor. E que por isso não tem nada a esconder. Ah, pastor, mas eu estou com tentações, eu quero ajuda. Amém, procure ajuda. Mas não se esconda, resolva, ande na luz. Posso ouvir amém, irmãos? Porque as coisas desse mundo podem nos embriagar e nos embriagar facilmente.
Então, quanto mais na luz você andar, melhor. 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 Ande na luz. Repito, aos casados. Por quê? Porque a gente sabe, queridas, as tentações, elas estão aí, pode acontecer. Então, deixe sempre transparente aonde você está indo, né? Ah, mas tem que falar tudo, pastor. Pois é, você casou, hein? Casamento é aliança, né? Então, não tem que esconder nada. Amém? Então, penso nisso, né? E eu creio que isso é de Deus. Mas há coisas que nós também não devemos esconder uns dos outros, na igreja, né? Em relacionamentos. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, nos protege. Você entende? Sim ou não? Sim. Se eu tenho meu celular, a minha esposa tem a senha do meu celular, e acredite, ela me ama mesmo, porque ela vê constantemente no meu celular. Eu deixo, ela tem a senha, ela tem tudo. O que ela quiser ver, ela vai ver. Não tenho nada a esconder. E quando eu faço isso, isso me protege. Porque se em algum momento eu pensar em fazer algo errado, ela vai descobrir. É ou não é verdade? Então, isso já vai fazer, vou pensar 2 vezes. Então, há coisas que são, na verdade, para nossa proteção. Sabia que fazer parte de uma igreja, para você, é uma proteção? Você dar conta da sua vida, compartilhar da sua vida para alguém, protege você? Quando você está sozinho, não deve satisfação a ninguém, você é mais perigoso. Você pode cair em algum buraco. Mas quando você sabe, não, eu tenho, né, que compartilhar como é que está a minha vida, eu tenho alguém que me acompanha, alguém que quer saber da minha vida, você avalia bem. Você tem um testemunho a zelar. Amém, irmãos? Deixa eu seguir aqui, senão eu só falo disso a noite toda. 7, são pacificadores. Amém. Filhos de Deus são pacificadores. Verso 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a sequência natural de um homem justo, misericordioso e limpo de coração, é que ele se torna alguém pacificador. Então, uma coisa é ser filho do homem, mas outra coisa é ser filho de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores. É interessante que Jesus disse, né, que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. Onde está isso, pastor? Mateus 10, verso 34. Olha lá. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Olha Jesus já profetizando aqui. Ó. Assim, os inimigos do homem serão... Som. Tudo bem aí, Dani? Da sua própria casa. Ih, só fui falar de nora e sogra, o trem aqui pegou. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Amém, querido? Então, jamais, obviamente, deveremos procurar conflito, procurar, né, discutir ou ter conflito, sermos responsáveis por conflitos. Não, nós somos chamados para a paz. Posso ouvir o amém? Para pacificar. Nós somos chamados para buscar a reconciliação. Obrigado. É inevitável que dentro da família, por seguir a Jesus, haverão momentos de talvez desentendimento. Amém? Haverão. Jesus está falando isso. Ele veio trazer a espada. Então, por seguir a Jesus, haverão momentos que vai ter, às vezes, um conflito num casamento. Vai ter conflito no pai com os filhos. Por quê? Porque a espada, ela traz justamente isso. Amém? Então, filhos vão desagradar os seus pais. Marido vai desagradar a mulher. Amém? Por quê? Porque eu estou seguindo a Jesus. Então, seguir a Jesus vai trazer espada. Não tem jeito. Não tem jeito.
Em algum momento vai complicar. Então imagina, lá tem um homem de Deus, ele quer servir ao Senhor, e aí vai ter o dia com Deus, e a mulher fala, um sol desse, meu amorzinho, vamos para a praia, vamos curtir, vamos fazer uma viagem. Aí ele fala, não, meu amor, vou servir ao Senhor. Isso pode trazer um conflito no casamento, sim ou não? Pode. Por quê? Porque ele está pagando o preço de seguir a Jesus. Aí talvez ela fale, ou eu ou Jesus. Ou você me ama, ou ama Jesus. Porque não dá mais desse jeito. Olha o conflito chegando. Amém? Então, situações assim vão acontecer. Agora, no que depender de nós, evite o conflito. Amém, irmão? Você é chamado, olha para cá, você é filho de Deus, você é chamado para trazer paz. Trazer paz. Não é para colocar lenha na fogueira. Amém? Não é para piorar as coisas. Não, você traz a pacificação. Você não é aquele que endurece mais o coração dos outros. Não, você procura pacificar. Amém? Mas tem pessoas que, às vezes aconteceu algo, fizeram algo com você, aí você vai se aconselhar com um crente, aí ele fala, não, você tem que realmente fazer agora o pior contra ele. Não, o que é isso? Amém? Fizeram isso com você, então agora você detona lá, pode ir. Não, você é filho de Deus. O filho de Deus vive na paz. Por quê? Onde está isso, pastor? Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os... Então é só, aqui fala os homens, não as mulheres, né? Porque é difícil ter paz com as publicanas, irmãos. Ter paz com todos. Amém? É isso que Paulo está dizendo, ó, se possível, vive em paz com todos, evita o conflito, evita a briga, amém, irmãos? Então, obviamente, isso nem sempre depende de nós, mas no que for possível, procure reinar a paz na sua vida. Aleluia. Portanto, quando nós falamos sobre paz aqui, eu preciso citar isso, apesar do tempo, irmãos, porque ser pacificador é diferente de ser apaziguador. Diga assim, paz é diferente de apaziguamento. Então, apaziguamento é quando nós buscamos a paz a qualquer preço. Não é verdade? Então, por exemplo, pessoas que pensam que na igreja deve aceitar tudo. Não, pastor, sabe como é que é? Século 21, a igreja tem que aceitar, porque é assim e tal. E aí nós falamos, é verdade, nós temos que viver em paz com todo mundo. Então vamos aceitar tudo. Isso que Deus espera de nós, sim ou não? Não. Se for necessário, nós temos que confrontar o pecado, nós temos que orientar com base na palavra. Amém? Está entendendo isso? Ou seja, nós procuramos sempre ter paz, mas tem coisas que é necessário, né, trazer ali a clareza ou ter uma discordância em algo. Então, não posso abrir mão da justiça, da verdade da palavra, para ter paz com os homens. Amém? Nós temos que sempre priorizar a palavra. Agora, no que depender de nós, nós devemos sim viver em paz com todos. Oitavo aspecto dos filhos do reino, e já estamos encerrando, esse é o penúltimo. Eles são perseguidos por causa da justiça. Verso 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Faltou essa parte, né, Dani? Tudo bem. O Senhor disse que uma vez que vivamos para Ele, você vai ser perseguido. Diga assim, eu serei perseguido. Eu serei perseguido. Então essa não é uma perseguição que se sofre por fazer algo errado. Amém? Então vou dar um exemplo. O cara foi lá, fez algo de errado, ele roubou. Aí o povo vai atrás dele, aí ele fala, vocês estão me perseguindo, o que é isso? Jesus falou que ia ser perseguido mesmo. Não, ele está fazendo algo de errado. Mas o Senhor está falando de sermos perseguidos por causa da justiça. Ou seja, porque você está vivendo uma vida de santidade, você vai ser perseguido.
Olha o crentinho lá. Amém? Você vai ser perseguido. Olha que o povo foi aqui pro dia com Deus, né? Aí você começa a mudar de vida, aí familiares vão dizer, aí ó, tá vendo? Foi para a igreja, agora falou que é crente. Agora diz ele que mudou. Não é? Então fez um monte de coisa errada, agora é um anjo. Por quê? Perseguição vai vir. Os irmãos entendem isso? Você vai ser perseguido. Perseguição vai acontecer. Portanto, nós devemos sim compreender que a perseguição, ela vai nos mostrar isso, que nós realmente estamos priorizando o reino de Deus. Amém? Quando eu sou perseguido, é um sinal que eu estou no caminho certo. Não imagine que estar seguindo o Senhor, todo mundo vai ficar feliz com você, não. Há pessoas que vão perseguir você. Às vezes são os mais próximos. É lá da sua casa. Lá da sua casa. Você está lá todo dia ouvindo louvor, se edificando, e alguém chega e fala, pô, só ouve louvor agora? Não é? Então assim, a perseguição, ela vai existir. Em algum momento que você, às vezes, falar um pouco mais alto, ou errar, vai falar, pô, mas você não é crente? Olha o crentinho aí, hein? Tá. Vai acontecer. Normal, é esperado isso. Você vai ser perseguido. Amém, querido? Sempre que você propuser a priorizar o reino de Deus na sua vida, perseguição virá. Pessoas da sua família, amigos, vão de alguma maneira perseguir você. Às vezes com palavras, ou às vezes com coisas até mais, de forma até mais séria. Então você será perseguido. Não tem jeito. Sabe por quê, querido? Prenda o princípio. O mundo aplaude os santos. O que é isso, pastor? Quando você chega lá no seu trabalho e fala, puxa, agora fui pro dia com Deus, estou na igreja, agora eu vou viver para Deus. As pessoas vão falar assim, ó, parabéns, que bom isso. Realmente, para a igreja é algo bom, ouvir a palavra, que legal. Mas o dia que você chega e fala, vou me batizar, agora sim eu vou realmente me comprometer com Deus. Ou você falar, puxa, te convidarem para algo e você falar, não dá, porque tem culto. Acredite, as pessoas vão começar a falar mal de você. Essas mesmas que falaram bem porque estava indo para a igreja. Porque o mundo aplaude os santos. Aplaude. Ela acha bonito. O mundo acha bonito, né? Um jovem que se santifica, legal. Mas quando você realmente se consagra para Deus, o mundo vai querer matar você. O mundo aplaude os santos, mas mata os consagrados. É assim que funciona. Então sempre que você quiser se consagrar, o que é consagrar-se? Se dedicar para Deus, o mundo vai perseguir você. Isso vai acontecer. E deixa eu te falar, tem que acontecer. Tem que acontecer. Se você nunca é perseguido, tem algo de errado. Tem algo de errado. Tem algo de errado. Se você é um jovem que se santifica para Deus, para viver em pureza, né? E ter relação sexual dentro de um casamento, acredite, você será perseguido. Familiares vão falar disso. Vão envergonhar você. Muitos param de seguir ao Senhor por conta dessas pressões de perseguição. Mas permaneça firme. Posso ouvir um amém? Amém. E o nono e último aspecto dos filhos do reino é que eles são perseguidos por causa do Senhor. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Né? Então você vai ser chamado de fanático. Quem já foi chamado de fanático aqui? Ó? Mas está sendo fanático demais, aí já está exagerando. Você estava bem até quando começou a ir para a igreja, estava uma pessoa melhor, mas agora você já está ficando meio zureta da cabeça. O pastor fez uma lavagem cerebral. É ou não é? Mas é isso mesmo, lavagem cerebral estamos fazendo. Apagando aquilo que é velho, que não te diz em relação à sua identidade em Cristo. Posso ouvir o amém? Então, se você não está sendo perseguido, olha para cá, querido, vou encerrar com isso. Tem algo de errado.
É ou porque você não está fazendo nada, ou porque você está fazendo muito pouco. Porque não tem jeito. Você vai ser perseguido. Vai ser perseguido. E você precisa entender que isso é bom. Amém? Ser perseguido por causa do Senhor é bom. 1 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Perseguidos. Perseguidos. Vai ser, não tem jeito. É muito estranho quando você quer ser crente, mas você quer ser muito amigo do mundo aí, né? Vivendo, não, tudo bem, pastor, nada a ver. Nós já falamos, né? O demônio nada a ver. Ah, tem nada a ver. Cuidado com isso. Amém? Fala para o seu irmão aí, ó. Cuidado com nada a ver. Cuidado. Ah, nada a ver, pastor. Cuidado com esse negócio do nada a ver. Às vezes, se nada a ver, te enlaça num negócio que não tem mais o que fazer. Ah, só vou assistir esse filme aqui. Ah, mas tem um conteúdo que você sabe, não é legal. Ah, mas... Ah, nada a ver, pastor. Ah, vou ouvir essas músicas aqui e tal, porque todo mundo ouve. Ah, pô, mas essa música aí faz apologia, né, e tal. Ah, nada a ver, pastor. Século 21, as coisas atualizaram. Não tem problema, Deus me ama, eu sou perdoado e tudo bem. Realmente, você é amado, mas tem coisa que é lixo. Lixo faz mal. Amém? Faz mal. É ou não é verdade? Daqui a pouco vai ter a cantina lá. Aí você chega lá, ó, tem duas opções aqui. Tem essa pizza que acabou de sair e essa aqui que está vencida. Já tem aqui uns 10 dias. Você vai querer qual? Você não vai querer a vencida. Mas você pode se alimentar com ela, sim ou não? Pode. Fala para o seu irmão do lado aí. Tem coisa que é lixo. Não coma. Não se alimente de lixo, querido. Amém? Porque, mas aí vão me zoar, pastor. Tem que zoar mesmo. Você tem que ser zoado. Se não for, tem algo de errado. Porque o mundo, lembre disso, o mundo tem que perseguir você. Amém? É o que diz aqui o texto. Bem-aventurados sois. Ou seja, você tem que estar feliz quando falarem mal de você. Certa vez, um pastor foi a uma repartição pública e chegando lá encontrou o irmão. Ao vê-lo, o pastor falou: "A paz, meu irmão, como é que você está?" Aí o irmão: "Pastor, fala baixo. Eu acabei de chegar na igreja, o povo aqui não sabe que eu estou na igreja. Não sabe que eu estou indo lá." Ou seja, é o agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Nem Deus sabe que ele é crente, nem o diabo. Cuidado com isso, amém? Não é você não, né? Aleluia. Vamos ficar em pé, amém, queridos? Creia, as consequências das bem-aventuranças é algo extraordinário. Perseguido nós seremos, faz parte. Mas creia, Deus quer levantar o seu povo, um povo diferente. Seja na escola, seja na empresa, seja onde você estiver. Você é luz do Senhor lá onde você está. Você é reflexo de Deus. Amém, querido? Feche seus olhos. Importante que você agora lembre disso. Reafirme a sua posição em Deus. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero essas bem-aventuranças fluindo na minha vida. Fala isso para o Senhor: Senhor, eu quero essa realidade daqueles que são de Cristo, daqueles que seguem a Cristo. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero te expressar, aonde eu estiver, seja na minha casa, seja no trabalho, seja onde eu estudo. Fala para o Senhor isso. A sua vida pertence a Ele, que você quer viver para a glória dEle, que você quer expressá-lo em todo tempo. Em todo tempo. Talvez hoje você tenha sido perseguido,
ou perseguições começarão a vir sobre a sua vida. Lembre dessa palavra, e lembre disso, você é bem-aventurado, você é mais do que feliz, porque você está sendo perseguido, não por causa de coisas, mas por causa do Senhor, por viver a vontade do Senhor, por viver aquilo que Ele tem projetado para a sua vida, por viver aquilo que Ele tem de fato direcionado você. Sabe, você não vai agradar a todos, você não está aqui para agradar a todos, você está aqui para viver para a glória de Deus. Reafirme isso diante do Senhor, fala: Senhor, eu estou aqui para viver para a Tua glória. Senhor, eu estou aqui para viver, para Te agradar, para fazer a Tua vontade. Reafirme isso nessa noite, sabe, fale isso para o Senhor, do seu compromisso com Ele, da sua aliança com Ele. Oh, aleluia, reafirme isso nessa noite.